paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e neste trimestre nós estamos falando sobre os profetas de Deus. Na nossa primeira aula nós conhecemos um pouquinho sobre a história do profeta Elias. Ele nos deu uma lição muito importante sobre nós reconhecermos quem é o único e verdadeiro Deus. A nossa história de hoje vem falar de um aluno do profeta Elias. Sim, o profeta Elias também tinha seus alunos, seus discípulos. E o que nós vamos falar hoje é o profeta Eliseu. Eliseu também foi um profeta muito importante, muito famoso na palavra de Deus, porque ele fez, através do Espírito Santo, muitos milagres, muitas maravilhas, e através da vida dele, o Senhor deu livramento ao seu povo. Amém? Na nossa história de hoje, nós temos como título Vencendo o Mal com o Bem. Vamos aprender logo qual é o nosso para memorizar de hoje? O nosso para memorizar está lá escrito no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 21, que diz assim: Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Vamos falar mais uma vez? Não deixem que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Agora vamos para a nossa história? A nossa história de hoje está escrita lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. E fala um pouquinho sobre a vida de Eliseu, um pouquinho daquilo que Deus fez no povo de Israel através da vida dele. Eliseu era um homem muito usado por Deus, assim como o profeta Elias. Ele também era amigo do Senhor, ele ouvia a voz de Deus, ele tinha intimidade com o Pai e ele sabia os desejos do Senhor para o seu povo. Naquela época em que os reis governavam o povo de Israel, havia muita guerra. Um rei de outro povo entrava em guerra e aí tinha uma confusão, fazia mal para as pessoas, eles cercavam, invadiam, faziam escravos e aquilo fazia muito mal para todo o povo de Deus e o Senhor não ficava satisfeito com aquilo. E todas as vezes que um rei vinha para tentar atacar o povo de Israel, sempre que ele fazia algum plano para atacar o povo de Deus, o Senhor falava com Eliseu, o Senhor revelava para Eliseu os planos dos reis inimigos, e aí ele contava para o seu rei, e aí eles organizavam uma defesa. Eles sempre estavam preparados para se defender dos ataques do inimigo, porque o Senhor contava, tudo para Eliseu, até os planos que os reis faziam em secreto, que ninguém podia saber. Aqueles planos o Senhor revelava e dava a vitória ao povo dele. Certa vez, o rei da Síria ficou muito chateado, muito aborrecido, porque ele soube que eles não conseguiam atacar o povo de Israel por causa de Eliseu. Sim, os soldados dele, as pessoas que estavam ali próximas a ele, descobriram que não era um traidor que contava os segredos do rei, mas era o próprio Deus que revelava para ele. O rei da Síria queria atacar o profeta Eliseu. Sim, ele queria destruir com o profeta para que ele se livrasse daquele problema. Olha só que enrascada que o nosso profeta estava, né? Parece uma situação difícil, parece algo terrível. Já pensou um rei com um exército enorme querendo atacar você? Foi isso que aconteceu. Certa vez, o rei da Síria se preparou com os seus soldados, com os seus cavalos, e mandou cercar a cidade onde o profeta Eliseu estava. Ele estava na cidade de Dotã. E quando o rapaz que trabalhava com ele foi lá fora e viu, ele ficou desesperado e foi falar com Eliseu e disse para Eliseu
que os soldados estavam cercando a cidade, que eles estavam todos ali preparados, armados para atacar. E Eliseu falou assim: olha, não se preocupe, porque mais é o que está com a gente, maior é o número de soldados que fazem parte, aqui do nosso lado, não se preocupe. E ele não entendeu nada, aquele rapaz que trabalhava com ele não estava entendendo, porque ele não estava vendo ninguém, ele só estava vendo os soldados sírios. E aí o profeta Eliseu fez uma oração, pediu para que o Senhor abrisse os olhos espirituais daquele rapaz, para que ele pudesse enxergar aquilo que o profeta já estava vendo, para que ele pudesse ver no mundo espiritual o que estava acontecendo. E quando Eliseu fez aquela oração, os olhos do seu empregado, do seu moço, se abriram e ele viu soldados e cavalos de fogo, uma quantidade muito maior do que os soldados da Síria. Sim, ele pôde ver com os seus olhos da fé aquilo que o Senhor estava fazendo, aquilo que o Senhor estava preparando para dar a vitória a Eliseu e todo o povo de Israel. E ele viu e ele ficou maravilhado quando ele viu a quantidade de soldados, de cavaleiros de fogo cercando todo aquele lugar. Amém? E aí, essa foi a primeira maravilha que a gente pode ver nessa história. E sabe qual foi a outra? Quando eles estavam ainda com medo, Eliseu fez uma oração e pediu para que o Senhor tirasse a visão dos soldados sírios, dos soldados inimigos, sim. E o Senhor atendeu a oração dele e naquele momento todos os soldados sírios ficaram cegos. Não conseguiram ver nadinha que estava acontecendo à sua frente. Então, Eliseu fez uma oração e o Senhor atendeu a oração. Eliseu não precisou de espada, não precisou de lança, não precisou de nenhuma arma. A arma mais poderosa que ele tinha foi a que ele usou e foi a oração. E quando ele orou, todos os soldados ficaram cegos. Por que será que ele pediu isso? Porque Eliseu também tinha uma mente, muito esperta, muito inteligente. Ele era direcionado pelo Espírito Santo. E quando todos eles ficaram cegos, ele falou assim, vocês não conseguem ir para lugar nenhum, eu vou levar vocês. E aí ele foi e levou eles até a cidade de Samaria. Já pensou? Eles estavam ali para pegar Eliseu e não faziam ideia de que Eliseu estava na frente deles. Eliseu foi lá, levou eles, eu vou levar vocês. Levou eles, sabe até onde? Até Samaria. Samaria era o lugar onde ficava o rei. Era a capital, era o centro, era a cidade mais importante daquele povo ali do reino de Israel. Então, Eliseu levou eles até lá e quando chegou lá diante do rei de Israel, o rei do povo de Deus, o rei perguntou a ele se ele iria matar todos aqueles soldados inimigos, se era para ele derrotá-los. Mas Eliseu fez o quê? Disse, não. A gente não pega os nossos soldados que a gente captura, os nossos prisioneiros e mata. Não vamos fazer isso com eles. Eles só matavam quando estavam em batalha, em guerra. E Eliseu fez o contrário. Ele levou eles não para a batalha, levou eles lá para a cidade. E ali na cidade, diante do rei, Eliseu fez aquilo que nós lemos no nosso para memorizar. Ele não deixou que o mal vencesse eles, mas ele venceu a maldade dos povos inimigos com o bem. Ele falou, olha, rei, você vai preparar um banquete, prepara aí uma refeição e alimenta os soldados inimigos. Sim, os soldados inimigos tiveram um banquete. Eles foram lá até Samaria, guiados por Eliseu, e receberam uma ótima refeição, bebidas, alimento, tudo do bom e do melhor. E foram embora, desistiram de atacar Eliseu e desistiram de atacar Israel. E no momento que eles chegaram ali diante do rei,
Eles ficaram com os seus olhos abertos e voltaram a enxergar e puderam ver a bondade de Eliseu. Eles puderam contemplar aquilo que Eliseu fez por eles e desistiram de fazer o mal que iriam fazer. Tá vendo como é importante nós vencermos o mal com o bem? Às vezes uma pessoa quer fazer o mal pra gente e se a gente vai e trata ela bem, faz o bem pra ela, muitas vezes ela vai fazer a mesma coisa, vai se arrepender do mal que ela pensou em fazer. Que esse exemplo de Eliseu venha nos ensinar a sermos verdadeiros cristãos. Jesus também nos ensinou isso, que nós devemos vencer a maldade das pessoas não com mais maldade, mas vencer com bondade. Se alguém fez algo ruim pra gente, se alguém nos bateu, nós não devemos revidar da mesma forma, mas nós devemos fazer aquilo que é bom, porque assim nós agradamos o coração do Senhor e nós damos um exemplo para aquela pessoa que queria fazer algo ruim e ela vai desistir. E ela vai refletir, pensar, poxa vida, eu queria fazer algo ruim para aquela pessoa, ou eu fiz algo ruim para aquela pessoa e aquela pessoa me fez algo bom. Ela vai desistir de fazer com você e pode até desistir de fazer o mal a outras pessoas. Nós também pregamos, nós também damos o testemunho do Evangelho de Cristo com as nossas atitudes, com as nossas ações. Por isso é importante nós sempre buscarmos fazer o bem, assim como Eliseu fez. Eliseu não derrotou o exército da Síria, não derrotou os inimigos dele com violência, com agressão, mas ele derrotou dando um presente e dando a vitória também para aquele povo. Eles saíram vitoriosos não porque eles mataram Eliseu, mas porque eles aprenderam uma importante lição. Amém? Um beijo, que o Senhor abençoe a cada um de nós e até a próxima aula. Tchau, tchau.